Definitivamente não valia a pena dar ouvidos a este velho patife, cujos olhos amarelos e astutos trespassavam o herói por detrás dos óculos, assegurando que não havia necessidade de pensar em nada, bastava assinar os documentos. O menino já tinha levantado a mão com a caneta sobre as folhas, abrindo e fechando a boca em silêncio, indeciso. O zumbido do café interrompeu o silêncio sufocante à mesa. O herói perguntou finalmente novamente se era realmente seguro. O homem, num acesso de raiva, bateu com a mão na mesa e exclamou irritado que acabara de lhe dizer para não pensar em nada e assinar. Depois sorriu, com os óculos a brilhar à luz do poste, estendeu a mão ao rapaz, declarando que não enganaria o seu amigo de escola a quem contara tudo, desde a garantia do depósito até aos juros compostos. O interlocutor apenas precisa de investir dinheiro onde é indicado e eles encontrar-se-ão. Nem todos recebem esta oferta e apenas querem ajudar. O homem disse que foi de partir o coração ver o rapaz a atender chamadas de trabalho, mesmo no meio do funeral do pai, e a fazer uma vênia ao chefe. Quando o desgraçado mencionou o pai, Lucas sentiu raiva por um instante, mas não pôde fazer nada quanto a isso. Só restava esperar que essa ajuda fosse sincera, era tudo o que o rapaz podia fazer. Como se viu, agiu como um completo idiota, totalmente alheio ao sorriso diabólico do enganador. 2 anos depois, Lucas atingiu o fundo do poço e a sua vida tornou-se um verdadeiro pesadelo. Depois de beber uma grande quantidade de bebida alcoólica barata, o rapaz sentiu-se mal durante várias horas seguidas. Além disso, comprou comida pela primeira vez em muito tempo, e tudo terminou com ele a vomitar ainda mais. A vida de um homem comum, de 28 anos nos Estados Unidos, está longe desta definição. Há 1 ano que é impossível contactar o desgraçado que arrastou o herói para esta alhada, e o próprio sujeito mal consegue dinheiro para as necessidades básicas e para pagar dívidas intermináveis. Faltavam 5 horas para o fim do seu trabalho a tempo parcial, pelo que tinha um tempinho para ler antes de dormir, o que era a única válvula de escape na vida decadente de Lucas. A minha mão alcançou automaticamente um romance de capa preta chamado Dark Heather. O protagonista prometeu que o leria em apenas 30 minutos. O livro já tinha sido relido mais de 100 vezes, mas encantava-o sempre de uma forma nova. Luca conhecia a história de cor. É uma fuga salvadora da sua vida miserável, mesmo que apenas por um instante. De repente, o herói apercebeu-se de algo estranho pelo canto do olho na janela e desviou o olhar chocado. Destacando-se intensamente contra o céu noturno, várias penas negras voaram na sua direção, aparentemente a arder em chamas púrpuras. Distraidamente, com a mente toldada pela falta de sono, Lucas pensou que as penas poderiam pertencer a um corvo, sem ainda sentir o fino fio de sangue que lhe escorria do nariz. Mas no instante seguinte o tipo começou a tossir e uma nova porção de sangue jorrou-lhe da boca. Algo o estava a sufocar, impedindo-o de respirar, e começou a tossir, manchando de sangue o livro que tinha nos joelhos. Lucas gritou quando o seu coração foi atingido por uma dor insuportável, algo que nunca tinha experimentado antes. O medo da morte tornou-se terrivelmente óbvio. Era impossível respirar. O homem já não conseguia ver a aura misteriosa e sombria que pairava em torno do romance. Tentando estancar o sangue que lhe escorria do nariz e da boca, o herói murmurou que a vida não era nada justa, sentado na cama manchada com o seu próprio sangue. Lucas pensou languidamente que teria de morrer assim, sem sentido. E quando achou que era o melhor a fazer, algo dentro dele começou a ferver. Pensem bem, a última coisa que vos vem à cabeça naquele preciso momento é a cara daquele desgraçado. Era uma verdadeira maldição, e Lucas não podia fazer absolutamente nada. Enquanto isso, as penas na sua janela continuavam a aumentar. Um sonho estranho acordou o jovem cavalheiro, que quase caiu da cama, despertando abruptamente. Lucas atirou o cobertor para o lado rapidamente, sem compreender o que acabara de acontecer. Mas o que era ainda mais estranho era que o ambiente era completamente desconhecido. De alguma forma, o menino acordou numa casa estranha, cuja decoração fazia lembrar a residência de alguma pessoa nobre.
Ouviu-se um som vago vindo de lado. Lucas estremeceu, mas mesmo assim virou-se lentamente. Perto da janela fechada, num ramo de árvore, estava um corvo de olhos vermelhos, observando o homem com interesse. Piscando algumas vezes, o Lucas reparou que havia muito mais pássaros. Por alguma razão, o olhar do rapaz irritou um dos pássaros, que irrompeu na sala com um grasnido alto, voando diretamente para o jovem. Encostou-se à parede da cama, gritando por socorro e tapando-se com as mãos, sem compreender que tipo de pesadelo era aquele e por que é que aquilo estava a acontecer. O corpo e o bico afiado do corvo estavam a aproximar-se. Lucas fechou os olhos com força, implorando para acordar logo daquele sonho. Mas de repente, em vez de o debicar, o corvo ficou sombrio e começou a esfregar a cabeça na mão humana. Lucas olhou para o pássaro, surpreendido, sem compreender o que lhe tinha acontecido. Por que é que o corvo se tornara tão amigável? O corvo saltou subitamente do colo de Lucas e voou de volta pela janela para a rua. Ao mesmo tempo, os seus irmãos desprenderam-se subitamente dos ramos e voaram para longe. O homem saiu da cama e caminhou até a ampla janela. A sua atenção foi atraída por algo completamente invulgar. Havia uma lua invulgar a brilhar no céu. Na verdade, eram 3 luas, de cores e tamanhos diferentes. A cidade que se via pelas janelas era completamente diferente daquela de que Lucas se lembrava. As pequenas casas idênticas faziam lembrar uma espécie de vila medieval. A princípio, o rapaz ficou confuso, mas ao ver o seu novo rosto refletido na janela, compreendeu tudo rapidamente. Aquela não era a realidade que conhecia. Este lugar era provavelmente saído de um romance e ele próprio se tornara agora o príncipe Rudi Abiran. Houve uma forte pancada na porta. Uma certa Ana pediu autorização para entrar. O homem exclamou que não podia abrir, pois não se estava a sentir bem. A rapariga parou de bater, mas estremeceu ao ouvir uma batida forte. Rudi, com pressa de trancar a porta, caiu no chão e bateu com a cabeça com força. A criada murmurou do outro lado da porta que viria mais tarde, e o herói percebeu que as suas suspeitas estavam confirmadas. Este lugar era definitivamente um romance que ele já tinha lido inúmeras vezes. O mundo do Heather sombrio, e aquele que Lucas possuía, era o 7º príncipe deste império, Rudi Abiran. Este homem está destinado a ter uma morte miserável logo no início da história, uma verdadeira maldição. O tipo sentou-se na cama e perguntou-se como aquilo tinha acontecido. Acordou dentro de um romance, mas sob a forma dessa mesma pessoa. Ouvi uma voz masculina insistente atrás de mim, enquanto ele entrava silenciosamente na sala. Ao ouvir o nome Marechal, o coração de Rudi gelou, pois aquele era o assistente do 7º príncipe. Ana estava ao lado do homem, que disse ter ouvido falar da decisão de Sua Alteza de não jantar e, por isso, estava preocupado e veio pessoalmente. O homem ajustou os óculos, acrescentando que tinha preparado uma refeição simples e perguntou a Rudi se sentia melhor. O tipo engoliu em seco, percebendo que tinha de manter a calma e, para começar, fingir ser um príncipe a sério. Saiu da cama, dirigiu-se aos criados e, gaguejando um pouco, disse que se sentia melhor. O marechal percebeu que aquilo era um alívio e ordenou à criada que pusesse a mesa para Sua Majestade. A rapariga respondeu com voz fraca que obedeceria. Rudi agradeceu-lhe e, observando Ana, ficou surpreendido ao vê-la a tremer e a comida preparada parecia mais ração para cães. Colocou a chaleira sobre a mesa tão lentamente que o rapaz estendeu a mão para a apanhar, dizendo que se ia servir de chá. Ana gritou de surpresa e deixou cair o bule de chá das mãos. A chaleira caiu e a água quente derramou-se no chão, quase atingindo o pé do príncipe. A menina ficou tão assustada que ficou gelada por alguns segundos, como se preparasse para a pena de morte. Soluçava alto e caiu de joelhos com uma velocidade sobre-humana, implorando perdão à Sua Alteza. Rudi não percebia por que é que Ana estava a agir como se um desastre tivesse acontecido, enquanto limpava a tiságua, pedindo desculpa constantemente. De repente, Lucas lembrou-se do motivo. No romance, Rudi era um completo canalha.
Não só destruía tudo e usava as mãos quando ficava irritado, como também era capaz de matar uma criada se esta ficasse de mau humor. A menina murmurou que tinha cometido um pecado mortal e implorou por misericórdia. Entretanto, o marechal pronunciou-se, dizendo que estava muito surpreendido, porque o nobre príncipe não se estava a sentir bem. Acrescentou que estava feliz por o senhor estar bem agora e pediu desculpa por ter interrompido a refeição. O assistente empurrou o prato bruscamente para o lado e desenrolou um pergaminho à frente de Rudy, pedindo-lhe que assinasse primeiro o plano orçamental. Quando a caneta foi, literalmente enfiada nas mãos do miúdo, franziu o sobrolho, pensando que tipo de assuntos importantes poderia ter o sétimo príncipe, sem talento e estúpido. É óbvio que tudo isto é uma farsa, porque um parente da imperatriz está a tentar apropriar-se de uma parte do orçamento do príncipe. A razão pela qual um mero servo como o marechal pode chegar tão longe é porque é parente da imperatriz, com a diferença de que a poderosa imperatriz exerce uma influência incrível sobre este mundo. Mas o antigo dono deste corpo era um tolo e não sabia de nada disto. Por isso Rudy deve assinar isto para que o enredo não mude. O homem fez uma careta de pena, como se estivesse a troçar do cavalheiro, e disse arrastado: ele esqueceu-se mesmo de como se assinam documentos. É uma vergonha, não importa que tipo de príncipe ele seja. Ser abertamente ridicularizado por um assistente, apesar do seu estatuto de membro da família real, mesmo que Rudy tenha sido apanhado num caso extraconjugal, por que fazê-lo no papel de sétimo príncipe? O oficial de justiça fingiu um bocejo, dizendo que era exatamente por isso que era necessário um assistente, para que o senhor não tivesse de pensar e simplesmente assinasse os documentos. Naquele momento, Lucas recordou-se claramente do seu estado quando assinou os papéis do pai do seu amigo. O rosto do homem era muito semelhante ao que via diante de si naquele momento. Isto não é diferente da realidade, onde o herói foi simplesmente usado. Ele não viverá mais assim. Respirou fundo e soltou o ar, dizendo a Marshall que algumas coisas pareciam estranhas se ele as contasse. O homem semicerrou os olhos ao ouvir que os documentos indicavam um evidente desvio de fundos. Depois sorriu, um pouco nervoso, respondendo que era surpreendente se o príncipe tivesse tais pensamentos. Tinha subestimado Sua Alteza. Mudando o peso de um pé para o outro, apontou a Rudy que a sua comida estava a arrefecer. Se assinasse primeiro, o homem voltava a verificar tudo. Depois de repetir que não havia motivo para preocupação e que precisava de assinar, Marshall ficou boquiaberto ao ver um bule de chá a voar na sua direção. Ana, sentada no chão, levou o seu segundo choque da noite sem levantar a cabeça. À sua frente, encontravam-se inúmeros fragmentos de um bule de chá partido e os copos do assistente do sétimo príncipe. Tendo-se esquivado por pouco, Marshall gritou perguntando a Rudy o que estava a fazer. O rapaz encolheu os ombros, dizendo que a mão escorregou. Como já leu este romance mais de 100 vezes, ele não pode deixar de saber isto. O marechal é parente da imperatriz, mas na verdade o parentesco entre eles é tão distante que a imperatriz nem sequer suspeita da sua existência. O homem murmurou timidamente, perguntando o que estava o sétimo príncipe a fazer. Mas os seus olhos arregalaram-se de incredulidade quando, no instante seguinte, Sua Alteza derrubou a mesa com um único movimento de mão. Lucas não sabe como chegou a esta situação, mas não vai morrer passivamente como na história original, dizendo que a sua mão escorregou porque Marshall o estava a distrair demasiado, porque precisa de assumir a responsabilidade. Nesta realidade, nasceu sem nada, era ignorado por todos e Rudy vivia constantemente perdido, e agora não vai permitir que isso volte a acontecer em circunstância alguma. Precisando de usar todo o conhecimento do romance e o poder do sétimo príncipe, olhando para o marechal, Rudy perguntou-lhe por que estava ali parado. O sétimo príncipe levantou a mão e apontou o dedo para o chão, indicando que o tapete estava sujo. Reunindo toda a sua raiva e lembrando-se do caráter do príncipe descrito no livro, Rudy ordenou ao homem que se retirasse.
Uma grande poça formou-se sob os seus pés, submergindo os fragmentos, mas, mesmo assim, Lucas decidiu que iria sobreviver, acontecesse o que acontecesse. A família imperial são deuses, tudo neste mundo existe para o seu bem. Com capacidades especiais que apenas os membros da família real podem possuir e belos cabelos dourados, são a personificação literal dos deuses e o próprio símbolo da nobreza. Claro, com exceção deste sétimo príncipe inútil que arruína toda a estética. É estúpido, tem um temperamento difícil e um cabelo preto repugnante. Será este mesmo um membro da família imperial? Um patético canalha que não faz mais nada senão andar pé ante pé perto de outros príncipes. Será que o marechal distribuía mesmo subornos só para trabalhar para um tipo destes? Por dentro, o assistente já fervia de raiva 1000 vezes e estava pronto para soltar palavrões. Mas na realidade não podia desobedecer ao príncipe e obedeceu, limpando cuidadosamente o chão. Rangendo os dentes, o homem quase rosnou quando uma caneca de chá caiu no chão, mesmo à frente do seu nariz. O delegado perguntou histericamente o que aquilo significava, mas Rudy respondeu calmamente que era possível praticar, uma vez que o homem tinha dedicado tanto tempo a uma tarefa simples. Olhando para o assistente com um olhar diabólico, o sujeito ordenou-lhe firmemente que saísse dali imediatamente. O marechal mostrou os dentes, sibilando que o príncipe se comportava de forma bastante estranha e que ainda pensaria no que dizer à imperatriz. Rudy sabia que aquele homem não ousaria sequer proferir uma palavra perante a imperatriz, mas mesmo assim ameaçaram-no. Aparentemente, o que tinham feito não fora suficiente para que recuperasse o juízo. Decidindo que o melhor seria esclarecer a situação de imediato, Rudy ordenou a Hannah que tapasse os ouvidos. Disse em tom ameaçador que pessoas como ela não deveriam ouvir tais coisas e que se ela ouvisse sequer uma palavra, seria obrigada a trabalhar sem dedos. A menina deu um gritinho de medo por estarem a ouvir e tapou os ouvidos com as mãos, o mais forte que conseguiu. Entretanto, o sétimo príncipe olhou diretamente para os olhos do assistente e disse-lhe qualquer coisa. Desde o início que o homem estava visivelmente irritado, preparando-se para contra-atacar. Mas todos os discursos subsequentes de Sua Alteza assustaram de tal modo o marechal que este mal se conseguia manter de pé de horror. O rosto do homem empalideceu instantaneamente, como se tivesse visto um morto. Mais tarde, Ana contou isto às outras criadas, sem se esquecer de acrescentar que o sétimo príncipe se tinha comportado de forma um pouco estranha nos últimos tempos. As raparigas concordaram, porque o rapaz se tinha tornado muito mais assustador. Nem sabiam se viveriam para ver o ano seguinte. E, no entanto, que alívio que as criadas não tenham encontrado o sujeito, porque ele não vai a lado nenhum e fica sentado no seu palácio. Aliás, lembraram a Ana que tinha de estar de serviço, e quando chegou a sua vez de limpar, a menina simplesmente esqueceu-se disso. Rudy estava parado junto à janela com uma chávena de chá, pensando que, como se comportava como o sétimo príncipe do romance, não deveria despertar muitas suspeitas, e os seus criados pareciam evitá-lo por medo. A partir desse dia, a insolência de Marshall evaporou-se e nunca mais se aproximou do rapaz. A razão pela qual Rudy se pode dar ao luxo de ser tão descontraído é que ainda tem tempo. 1 ano antes do início da história original e 3 anos antes de morrer. Lucas já leu este romance mais de 100 vezes e ainda se lembra claramente do dia em que encontrou aquele livro esfarrapado num canto da biblioteca local. A aparição da personagem principal ainda está longe de acontecer, mas, por enquanto, podemos simplesmente desfrutar do nosso tempo livre com elegância. De qualquer forma, o tempo estava ótimo. Rudy pensou que, se tivesse asas, seria incrível ver esta paisagem. Imediatamente após este pensamento, os olhos do rapaz escureceram subitamente e, de seguida, o mundo inteiro ficou cor-de-rosa. Sentiu-se tão mal e enjoado que a chávena lhe caiu das mãos e se estilhaçou em pedaços. O tipo caiu no chão. Tudo aconteceu tão de repente, o seu corpo queimou literalmente como fogo. A sensação foi um pouco diferente da última vez,
mas mesmo assim, o meu corpo parecia estar em chamas. Ouviu-se a voz de Ana, perguntando se podia entrar no escritório para limpar, mas os gritos de socorro do rapaz pareciam ficar presos na sua garganta. A rapariga voltou a bater e, como não ouviu resposta, suspirou de alívio. Isso significava que o cavalheiro não estava naquele quarto. Entrou livremente no quarto, pedindo desculpa em voz alta por precaução. Mas de repente viu uma janela aberta e uma chávena partida. Ana agachou-se, murmurando que era um desperdício porque se vendesse aquela caneca, a sua família teria comida para um mês inteiro. De repente, um som estranho chamou a atenção da empregada e esta virou-se. E depois, ela quase caiu para trás de surpresa. Viu um corvo que por algum motivo estava no quarto, a olhar para a menina. Ana levantou-se bruscamente, segurando a vassoura com força nas mãos, sem saber o que fazer naquela situação. Ela agarrou o pássaro nos braços como se fosse um gatinho, lamentando como o pequeno corvo tinha ido parar ali, porque ali vivia uma pessoa muito assustadora. Na verdade, o próprio sétimo príncipe estava agora nas suas mãos. Rudy não conseguia acreditar. Como pôde transformar-se de jovem mestre em corvo? Como pôde acontecer? A menina dirigiu-se à janela com a intenção de libertar o pássaro na natureza, pois se o príncipe os apanhasse no quarto, ninguém se meteria em problemas. Ana exclamou que o corvo devia voar para longe, mas a ave não pensou assim, porque Rudy, no seu corpo, olhava com horror para a terra distante e continuava a tentar, com um grasnido alto, ordenar-lhes que não deixassem o príncipe partir. Mas claro que não resultou, e poucos segundos depois, Rudy estava a cair como uma pedra. A folhagem verde aproximava-se rapidamente. Parecia que ele morreria em breve, cairia e espatifaria para a morte. O que se pode fazer para sobreviver? Será que basta usar asas? Finalmente, num ato desesperado de pânico, Rudy conseguiu convencer-se a voar para não morrer ali. Quando os ramos da árvore já lhe tinham tocado nas asas, o pássaro bateu as asas e, de facto, levantou o voo. O tipo voou mesmo, impulsionado por algum tipo de instinto semelhante ao de um pássaro. Não havia outra explicação. Voa mesmo. É uma sensação incrível que o corpo humano não consegue experimentar. Poucas horas depois, Rudy já estava no seu gabinete. Felizmente, conseguiu assumir uma forma humana. O gajo até tentou várias vezes para ter a certeza. Adquiriu a capacidade de se transformar em corvo à vontade. Pode transformar-se simplesmente querendo. Mas por que um corvo? Será que poderá ser algum tipo de maldição da ave que se agarrou ao homem logo no primeiro dia? Afinal, tal capacidade nunca foi mencionada na história. Rudy não sabia por que tinha adquirido esse poder, mas era óbvio que não podia deixar que ninguém soubesse disso em circunstância alguma. A transformação em corvo é uma habilidade que nunca foi mencionada no romance, o que poderia potencialmente prejudicar o desenvolvimento do enredo. Esta capacidade está, sem dúvida, ligada a Manis, pois, assim que o herói pensou nisso, ouviu a voz suave de Ana, lembrando-lhe que o ritual da noite iria começar em breve. Rudy virou-se por cima do ombro, paralisado por um instante. Finalmente, esse dia chegara. Uma vez por mês, o imperador e os seus filhos reúnem-se para um ritual sagrado. Chamam-lhe ritual, mas na realidade é um teste para os herdeiros. É claro que o sétimo príncipe nem sequer foi considerado como candidato, mas vê-lo pessoalmente, depois de apenas o ler, foi uma sensação completamente diferente, pensou Rudy, enquanto se sentava à mesa comum no final. Talvez sejam os cabelos dourados dos herdeiros, mas é quase doloroso olhar para eles. Brilham tanto que, em comparação, o sétimo príncipe não passa de um corvo. De repente, uma voz desagradável gritou que aquele idiota estava a segurar a cabeça de forma tão descarada. Era o 17º príncipe Richard, meio-irmão de Rudy, que, obviamente, não considerava o rapaz como seu irmão, e aquelas palavras duras foram definitivamente dirigidas ao herói. Rudy sabia que ele e Richard eram apenas vilões menores que apareciam brevemente na trama. Entretanto, o rapaz gritava que aquele desgraçado tinha ficado surdo, até que a primeira princesa acalmou o irmão.
dando-lhe uma palmadinha no ombro e dizendo que se deviam dar bem e não causar escândalo à frente de Sua Majestade, o imperador. Mas perto do imperador estavam sentados o primeiro, o segundo, o terceiro príncipe e a princesa, literalmente por ordem de hierarquia. Quanto mais brilhantes forem os seus cabelos, mais poder possuem e também um poder especial exclusivo deste mundo. São considerados verdadeiros membros da família imperial. Em comparação com eles, o anterior dono do corpo tinha o cabelo preto azulado. O único príncipe nascido sem Manís não admira que o seu caráter fosse tão mau. O ponto alto da história de Manís neste mundo foi Sua Majestade, o Imperador. Acabara de entrar na sala, todas as crianças se levantaram abruptamente e fizeram uma vénia. O homem tinha a glória numa mão, a convicção na outra e a morte na ponta dos dedos cerrados. O auge deste império é o imperador, disse, passando a mão pela barba, afirmando que não havia tempo a perder e que devíamos começar imediatamente. Esta laje de pedra azul, à sua frente, é um artefacto antigo deixado pelo primeiro imperador Dole, e foi nela que Manís foi derramado. A plataforma media o nível de força de uma pessoa. Era necessário colocar as palmas das mãos sobre a mesma. O indicador para medir a quantidade de Manís é intuitivo. A luz espalha-se a partir do fogão. De seguida, a luz chegou até a borda da mesa, como era de esperar de Sua Majestade. Mas o que era estranho era se a luz tinha realmente chegado à borda da mesa. O homem ordenou num tom de voz imponente que aqueles que estivessem dispostos a aceitar o desafio se apresentassem. O sétimo príncipe permaneceu em silêncio, olhando sombriamente para os seus irmãos, sem fazer nada. O primeiro príncipe, que estava sentado perto do imperador, levantou a mão, dizendo que ia tentar. Não havia restrições rígidas, mas, tradicionalmente, apenas o primeiro príncipe participava no ritual, porque os indicadores do Manís, uma vez medidos, raramente se alteravam. O número de Manís equivale à quantidade de poder de alguém, e o primeiro príncipe demonstra periodicamente o seu poder perante toda a família imperial, mostrando quem está atualmente no topo da hierarquia de poder e quem será o próximo imperador. Mas depois algo correu mal. O príncipe gelou e tossiu alto, arregalando os olhos. O segundo príncipe levantou-se subitamente de um salto e gritou de medo, tentando perceber o que se passava com o irmão. Entretanto, o nariz do primeiro príncipe começou a sangrar abundantemente, e o rapaz pressionou a palma da mão contra o rosto. Ouviram-se gritos. Alguém chamava um médico. Rod também se levantou da mesa. Naquele momento de caos, era o único que percebia exatamente o que estava a acontecer. O primeiro príncipe morrerá em breve, sangrando por todos os poros do corpo. E assim começou o enredo principal. Manís é um poder especial neste mundo, que geralmente se manifesta nos membros da família imperial e nos seus descendentes. Mas as habilidades em si variam de pessoa para pessoa. Por exemplo, o primeiro príncipe usa o Manís da água e o segundo príncipe usa o Manís do fogo. O resultado da medição de hoje do Manís do primeiro príncipe já foi predeterminado. Muito provavelmente, a sua força será apenas suficiente para cobrir um pouco mais de metade da mesa. Faz sentido, tendo em conta que ainda faltavam 6 meses para o incidente, mas agora este homem estava a sentir dor. De acordo com o enredo original, o primeiro príncipe não deveria menstruar durante mais 6 meses, e a aparição da personagem principal ocorre depois disso. É estranho que o sétimo príncipe se possa transformar num corvo, uma vez que, originalmente, era uma personagem que não conseguia usar Manís de todo. Uma capacidade que nunca apareceu no romance manifestou-se imediatamente após Lucas entrar neste corpo. Ao final da noite, um médico chegou ao castelo do primeiro príncipe Eduardo e, depois de o examinar, disse não ter encontrado nada de estranho. O corpo do príncipe é, em si mesmo, uma bênção dos deuses. Não é afetado por quaisquer ferimentos ou doenças. Edward fartou-se de ouvir as explicações confusas do médico e agarrou-o pelo pescoço, erguendo-o acima de si sem sequer se levantar da cadeira, murmurando que não queria ouvir disparates inúteis. Apertando ainda mais a garganta do médico, chamou-lhe barata patética e ordenou-lhe que desaparecesse.
Quando o homem ficou sozinho, correu para o espelho e, em desespero, esmurrou o seu próprio reflexo. Esta manhã estava tudo bem, e ontem não foi diferente de qualquer outro dia. O homem tentou usar manes, mas a dor voltou a atravessá-lo, já exausto. O príncipe urrou de indignação, caindo abruptamente de cócoras e encostando o punho ensanguentado ao rosto. Cada vez que tenta usar manes, sente como se todo o seu corpo estivesse em chamas. Será que nunca mais conseguirá usar o seu poder? É impossível, porque ele era o primeiro príncipe do império. O próximo governante deste império não era como todos aqueles insetos patéticos. O homem deu uma passa no cachimbo de água que estava em cima da mesa, decidindo que nada de grave tinha acontecido e que deveria descansar um pouco. De repente, alguém, vindo de trás de um canto escuro, disse que, se o príncipe queria viver, teria de abandonar o cachimbo de água. O homem atirou a chávena nessa direção, surpreendido, e Rudy, que ali estava parado, desviou o olhar, pensando que, quando se tratava de força bruta, o primeiro príncipe era simplesmente um monstro. O homem riu-se ao vê-lo, pois pensou que alguém tinha enviado um assassino. Mas era apenas um aleijado que nem sequer sabia usar manes. Rudy interrompeu-o, observando corretamente que, se ele fosse o assassino, Edward já não seria inquilino. Afinal, nem sequer reparou no irmão até que este falasse. Alguém como ele foi capaz de entrar sorrateiramente nos aposentos do futuro imperador, o segundo lugar mais guardado do império, sem deixar rasto. O príncipe estava assustado, mas não o demonstrou. Quando lhe perguntou como é que o irmão tinha entrado no quarto, este limitou-se a encolher os ombros, respondendo que tinha escalado a parede pelo lado de fora. Ao início, Edward não acreditou, mas Rudy disse que isso não era o mais importante agora e que não importava se acreditassem nele ou não. Rudy insistiu na sua pergunta sobre como se sentia o primeiro príncipe, uma vez que o médico da corte lhe tinha dito que estava tudo bem. Mas Eduardo deveria conhecer o estado do seu corpo melhor do que ninguém. Os lábios do homem esticaram-se subitamente num sorriso, como se tivesse enlouquecido de repente. De repente desatou a rir, atirando a cabeça para trás. Depois de pigarrear, abanou a cabeça, dizendo que o sétimo príncipe era mais inteligente do que aparentava. Eduardo admitiu que o irmão lhe tinha envenenado a bebida e planeava usar isso como forma de pressão, simplesmente para preservar a sua vida depois de o primeiro príncipe se tornar imperador. Gritando que, se aquele era o plano, Rudy tinha calculado mal, o homem avançou na sua direção. Mas, em resposta, o sétimo príncipe disse calmamente que dentro de uma semana, o próprio Eduardo estaria a implorar pela morte, quando o sangue lhe escorresse dos olhos e dos ouvidos. O primeiro príncipe paralisou, interrompendo a frase a meio do caminho, perguntando com os lábios o que significava aquilo. Então, Rudy caminhou tranquilamente até ao sofá, sentou-se, cruzou as pernas e decidiu deixar tudo bem claro. Não estava a usar nenhum truque nem a tramar nada. Mas o estado de saúde do primeiro príncipe irá deteriorar-se rapidamente e ele acabará por morrer sangrando por todos os poros, mas ainda não se sabe quem está por trás disso. Mas Edward precisa de saber uma coisa com certeza. Deve agora ouvir atentamente uma informação. Fez uma careta ao ouvir que aquela era a sua última oportunidade de salvar a sua própria vida. Depois de se transformar num corvo e voar para longe do castelo, Rudy convenceu-se de que Edward era tão míope e cobarde como no romance, e nem sequer enviou alguém para seguir o irmão. Durante algum tempo, será possível usá-lo como o sétimo príncipe desejar. A capacidade de se transformar em corvo é muito conveniente, permitindo visitar muito mais locais do que o sétimo príncipe imaginava. Rudy, o corvo, abrandou por um instante. Talvez devesse fazer outra coisa agora que estava fora de combate. Após concluir a manobra, o pássaro virou bruscamente e voou de volta. Logo de manhã cedo, Ana já batia à porta dos aposentos do jovem mestre. Ou melhor, apenas pensava em fazê-lo. Ficou parada à porta, pensando que o príncipe não comia nada há 2 dias e que nenhum som vinha do seu quarto.
Mas, e se algo de terrível acontecesse ao príncipe? Ana já imaginava que o criminoso receberia a pena máxima pelo homicídio de um membro da família real. A rapariga ficou extremamente nervosa e começou a bater a porta com toda a sua força, chamando Sua Alteza para atender. Ana gritou que ia entrar e, nesse instante, a porta abriu-se e Rudy apareceu no limiar, sem perceber o que se estava a passar. A porta abriu-se tão bruscamente que Ana deixou cair o tabuleiro para o chão e caiu atrás dele. Tremendo de um horror indescritível, ergueu lentamente os olhos e viu que as botas do dono estavam manchadas de chá. Rudy ficou parado em silêncio sobre ela, com um ar bastante desleixado, lançando um olhar incompreensivo à criada. A rapariga caiu de joelhos e gritou desesperadamente que tinha cometido um crime digno de morte, pois temia que Sua Alteza pudesse adoecer. Ana soluçava com os olhos embaciados pelas lágrimas e gaguejava enquanto Rudy começava a repreender a criada. Ela não só causou toda esta confusão, como sujou o chão e os sapatos, e a menina gritou que merecia morrer e que o Senhor devia poupar a sua família. De repente, ficou em silêncio e ordenou aos criados que limpassem tudo até brilhar em 5 minutos e desaparecessem. O homem virou-se e voltou para o quarto, dizendo que, até que ele próprio a chamasse, Ana estava estritamente proibida de se aproximar dos seus aposentos. Já passou um mês desde que o primeiro príncipe sangrou durante o ritual. Um certo rumor espalhou-se discretamente pelo palácio imperial. O primeiro príncipe, o futuro imperador, perdera os seus poderes. Para outros príncipes e princesas, este rumor sinalizava que tinha chegado uma oportunidade de ouro. No romance, para acalmar os rumores, o primeiro príncipe implora ao imperador que antecipe a competição de caça, exceto o pequeno pormenor de que só ocorreria 6 meses depois. Felizmente, até agora, os acontecimentos seguiram mais ou menos o enredo original. O problema é saber se isso acontece apenas dentro da cidade imperial ou se também afetou a personagem principal fora dela. No dia da competição real de caça, se tiver sorte, Rudy irá encontrar o seu irmão no evento de hoje e poderá entregar-lhe esse objeto. Depois disso, o 7º príncipe esperaria pelo momento certo, mas nesse momento, o 17º príncipe Ricardo chamou Rudy de forma rude. Montado num garanhão branco, troçou do rapaz, dizendo que um cavalo preto combinava com a sua natureza sombria. Mas o 7º nem sequer prestou atenção, preocupado com o facto de o primeiro príncipe ser mais temperamental do que no romance, uma vez que os acontecimentos se passavam antes do início da história original. Por isso, o herói decidiu ignorar Ricardo, pois hoje tinha um assunto importante para tratar. O cavalo preto foi escolhido para troçar de Rudy, mas o príncipe gostou mais dele do que do dourado. Pelo menos, o 7º príncipe sabia conquistar os animais. Passado algum tempo, os criados anunciaram que os cavalheiros tinham chegado ao local. Finalmente, o protagonista viu com os seus próprios olhos a famosa entrada da Floresta Imperial. Eis aqui a torre do início, onde o ritual é realizado todos os anos. Rudy sabia que, assim que o príncipe concluísse o ritual, a competição de caça começaria imediatamente. Na verdade, não se trata tanto de uma competição, mas sim de um intenso espetáculo político. O imperador informou o primeiro príncipe que deveria preparar-se para o próximo ritual de abertura. O segundo irmão cumprimentou calorosamente o primeiro e perguntou-lhe se tinha feito um pedido. O vencedor do concurso de caça poderá perguntar à Sua Majestade Imperial, pois o primeiro príncipe ainda será o vencedor hoje. O ritual é uma forma de demonstrar o manes do futuro imperador, uma demonstração do poder da família imperial perante a nobreza. Os espectadores comuns conversavam entre si, dizendo que era uma grande honra, finalmente, ver Manes com os seus próprios olhos. Mas alguém tinha ouvido falar do incidente original e foi imediatamente silenciado. O primeiro príncipe ficou furioso, pois acreditou mesmo nas palavras daquele maldito idiota. Teria sido melhor se ele não tivesse feito bluff. O rosto daquele miúdo estúpido ainda me passava diante dos olhos.
O primeiro príncipe começou a realizar o ritual, furioso com Rudy, pois se o enganasse, matá-lo-ia com as suas próprias mãos. Além disso, ele falou da forma mais dolorosa possível. Rudy apenas se riu da aparência do primeiro príncipe, que estava visivelmente tenso. Se ele seguir todas as instruções exatamente como deve ser, algo interessante vai acontecer. De pé na escadaria, Edward estava extremamente concentrado. Uma esfera vibrava nas suas mãos, da qual emanavam relâmpagos em todas as direções. Uma luz azul brilhante preenchia todo o espaço, refletindo-se nos olhos das pessoas encantadas. O remoinho, que não deveria ter passado pelo local onde Edward estava, ficou subitamente fora de controle. As pessoas ficaram assustadas quando um dos observadores foi subitamente puxado para dentro do círculo. Rudy franziu o sobrolho, continuando a observar o que se passava à margem do campo. O primeiro príncipe cerrou os dentes, com sangue a escorrer da boca enquanto lutava para manter o controle. Levantando as mãos, gritou que se tornaria imperador e a esfera azul voou para cima. Uma chama de incrível poder abrasador irrompeu para cima, transformando-se na cabeça de um dragão aterrador. Os espectadores, que foram em número incrível, assistiram a tudo com a respiração suspensa. Finalmente, passado algum tempo, o céu limpou e, juntamente com o sol, começou a cair chuva. O soldado do palácio abanou a cabeça. Compreendia agora a força dos manes da família imperial. Eduardo limpou o sangue com as costas da mão enquanto ouvia o povo elogiar o primeiro príncipe. Ainda antes disso, o sétimo príncipe deu ao seu irmão uma pedra onde lhe disse para libertar o seu manes. Edward pensou que estavam a troçar dele, mas disseram-lhe que o objeto absorveria o manes contaminado, mas que, se não quisesse ser tratado, poderia morrer. Rudy não tinha qualquer desejo de salvar o primeiro príncipe contra a sua vontade. O sujeito, ao montar o seu cavalo, pensou que isso lhe daria um pouco de tempo. Este item só deveria aparecer na segunda metade da história original. Mas não deveria haver qualquer problema devido à utilização inicial. E agora um assistente ofegante corria atrás do rapaz. Mal respirava, carregando às costas a mochila que Rudy lhe deixara, e apenas deu uma pequena gargalhada ao perceber que Marshall chegara. Virou-se e, por cima do ombro, chamou o assistente, o homem que tinha falhado numa tarefa simples, e perguntou-lhe se tinha trazido a mala de volta sã e salva. O homem suava abundantemente e não disse nada, apesar de ter chegado ali montado num cavalo selvagem. Nesse instante, o som da trombeta real ecoou por toda a área. Isto significava que o próprio imperador estava pronto para proferir o seu discurso. Sua Majestade anunciou que, a partir daquele momento, as competições reais de caça estavam declaradas abertas. Os guerreiros avançaram, conversando entre si, cada um querendo vencer para que o imperador realizasse o seu desejo. Rudy apenas sorriu ao ver a agitação em que todos estavam envolvidos, mas a competição não era assim tão importante para ele. Era necessário encontrar o antigo comandante-chefe dos Cavaleiros Imperiais, Anthony, que estava agora ao lado do criado Evan, perguntando-lhe o que achava do ritual de abertura da competição de caça. Um sujeito grande, de óculos redondos, corrigiu-os de forma cômica, dizendo que aquilo era realmente um poder divino. O homem disse que, ao observar este ritual, teve a impressão de que o imperador queria quebrar o espírito da aristocracia. O rapaz começou a olhar em redor com medo, sussurrando que o duque deveria dizer estas coisas em privado, ao que Anthony respondeu que não havia ninguém por perto que pudesse ouvir a conversa. Existe uma razão para Edward ainda estar vivo nesta idade, pelo menos por enquanto. A Floresta Imperial, onde se realizam competições de caça, está dividida em 3 zonas principais. A primeira é a zona dos animais de pequeno porte, a entrada, seguida da zona dos animais de médio porte, e a zona dos animais de grande porte, localiza-se no interior da floresta. O romance dizia que o duque presenteou o imperador com uma raposa dourada na competição. O único problema era que isso só era mencionado brevemente numa cena de flashback, pelo que Rudy não sabia onde encontrar a informação.
Por isso, o herói explorava com tanta frequência a vasta floresta imperial sob a forma de corvo, pois as raposas douradas são difíceis de encontrar, sendo, por isso, necessário restringir a busca. Considerando que, no livro, a personagem lavou as mãos na água imediatamente após a caçada, Rudy decidiu que o local deveria ser junto à margem do lago, na direção sudoeste. Por vezes, o rapaz tinha a impressão de que o cavalo o compreendia num relance, sobretudo agora, quando sugeria adiantar-se ao duque e esperar por um certo momento. E o animal relinchou alegremente. Rudy apertou a pega do saco com força, feliz por Marshall ter conseguido trazê-lo, mesmo que estivesse atrasado. Agora, o saco podia ser facilmente entregue a Anthony. Mas a alegria rapidamente se desvaneceu quando o cavalo, outrora calmo, travou bruscamente, cravando os cascos no chão. Ela parou tão repentinamente que o rapaz pensou que o animal estivesse doente. Depois, começou a perguntar-lhe, gentilmente, se tinha encontrado algum animal por perto, mas o cavalo, como se compreendesse as suas palavras, abanou a cabeça bruscamente. Os olhos de Rudy arregalaram-se, ocorrendo-lhe um pensamento estranho. Quando perguntou se o saco estava demasiado pesado, a égua assentiu afirmativamente, o que surpreendeu o seu cavaleiro. Finalmente, Nee irritou-se e começou a gritar com o animal, que se mostrava teimoso ao máximo, enquanto outros cavalos puxavam carroças, e ele estava a ser atormentado por causa de um saco e de uma pessoa. Rudy começou a ameaçar que, se o cavalo continuasse a comportar-se de forma tão insolente, ordenaria ao tratador que o deixasse morrer de fome. O resultado deste monólogo foi o seguinte: quando o príncipe desmontou da égua, esta fugiu imediatamente para o meio da floresta. Rudy ficou sozinho, olhando para o animal confuso, segurando a mochila nas mãos. O tipo engoliu em seco, sabendo lá no fundo que aquele era o seu fim. A missão podia falhar. Entretanto, o duque e o seu criado deambulavam pela floresta na esperança de capturar alguns lobos ou veados. Normalmente, nesta altura, seria canja, mas parece que a sorte não está do lado deles hoje. Anthony abanou a cabeça, admitindo que tinha envelhecido, tendo vivido toda a sua vida como espada e escudo, mas, infelizmente, não estava destinado a resistir ao tempo. Evan pediu imediatamente ao cavalheiro que não falasse daquela maneira, pois o duque era considerado uma verdadeira lenda. Afinal, fora ele quem realizara inúmeras proezas como comandante dos cavaleiros imperiais, ao que Evan retorquiu que agora era apenas um velho reformado. O homem mudou de assunto enquanto abria caminho entre os ramos densos e perguntou a Evan se já tinha visto a família imperial de perto, e o rapaz admitiu que só os tinha visto ao longe. O duque disse que compreenderia quando se encontrasse frente a frente com eles e visse quem eram verdadeiramente os seres majestosos deste império. São deuses por direito próprio, e a família do imperador protege o império destes deuses há 1000 anos. Era uma vez que viajava numa carruagem com o seu filho e dizia-lhe que o rapaz era obrigado a ocupar o seu lugar, porque a sua família devia orgulhar-se de ser leal à casa imperial. O homem mostrou a corporação comercial da família, que sempre fornecia orgulhosamente mercadorias à família imperial. Mal começara a contar ao filho sobre o templo da cidade quando, de repente, a carruagem sacudiu violentamente e parou. O duque saltou do carro irritado e começou a gritar com o motorista, que pediu desculpa, dizendo que havia algo preso na roda. O menino ficou assustado e pediu a Anthony que voltasse à carruagem para resolver ele próprio a situação. O homem já tinha colocado o pé no degrau quando, de repente, virou a cabeça e viu uma cena aterradora. Acontece que uma criança sem abrigo tinha caído sob as rodas de uma carroça. O pequeno corpo estava estendido na estrada e havia sangue a escorrer das rodas. O duque lembrou-se de já ter ouvido falar de um vagabundo que fora apanhado a roubar joias das oferendas do templo. O homem não conseguia desviar o olhar dos olhos sem vida do menino, sabendo que mortes como aquela eram comuns naquela zona. O filho de Anthony, que tinha ficado na carruagem, também queria sair para ver o que tinha acontecido. Mas o pai interrompeu a criança com um grito, bloqueando-lhe o caminho com a mão, e ela paralisou de medo.
O Duque ficou tão chocado que não conseguiu parar de gaguejar ao tentar explicar ao filho o que tinha acontecido. O homem sussurrou entre dentes que era apenas uma ninharia, incapaz de desviar o olhar da criança morta. Por algum motivo, essa imagem voltou a surgir diante dos seus olhos. Anthony olhou para o céu, lembrando-se daquele rapaz que ainda nem tinha 10 anos. Portanto, ele era mais novo que o filho, e essa criança foi provavelmente queimada num incinerador. Será que existe mesmo escuridão até num império tão nobre? Evan gritou ao Duque que não tinham tempo para admirar a paisagem e que, mesmo que não vencessem, precisavam de preservar a honra da família do Duque. Anthony abanou a cabeça e pediu desculpa pela demora, dizendo que conhecia um local próximo onde tinha aparecido uma raposa dourada. Nesse momento, Rudy carregava um saco pesado às costas, percebendo que era simplesmente insuportável correr com aquele fardo quando regressasse. De certeza que assaria aquela maldita carne de cavalo. O mais triste é que o tipo nem se conseguiu transformar. Seria péssimo se perdesse o Duque de vista. Embora seja perigoso transformar-se aqui, embora esta seja uma zona para animais pequenos, Rudy percebeu isso muito bem quando se transformou num corvo. De repente, avistou a cabeça de alguém por entre os arbustos distantes e concluiu que ali tinha aparecido alguém. O tipo hesitou. Seria muito longe para tirar o saco, nem sequer levou uma arma consigo por preguiça. Pensando que não se importava e que, se a situação se tornasse demasiado perigosa, simplesmente fugiria e atiraria uma pedra ao estranho. Evan não viu o objeto a voar na sua direção porque estava a falar com o Duque, contando-lhe sobre o cavalo preto que tinha visto. No instante seguinte, a pedra atingiu em cheio o alvo e, para sua surpresa, o homem começou a cair de costas, com a boca escancarada, os óculos partidos a caírem-lhe imediatamente da cara. Ao examinar mais atentamente, Rudy percebeu que tinha cometido um erro fatal ao ver a cor do cabelo. Ao ouvir o som do corpo a cair, Antônio correu para o criado perguntando-lhe se estava bem. O personagem principal escondeu-se abruptamente atrás de uma árvore, sentindo todo o corpo gelar ao aperceber-se do que tinha feito. Aquele miúdo devia ser o assistente do Duque, Evan. Rudy estava em grandes apuros. Nunca esperara encontrar o miúdo e o Duque dessa forma. Antigo comandante dos Cavaleiros Imperiais e herói de guerra, foi com estas pessoas que Rudy se encontrou. O Duque Antônio tornar-se-á o professor do protagonista do romance, que um dia irá revolucionar todo o Império. O homem ouviu os passos pesados do Duque e, escondido atrás de uma árvore, tremia de medo. Não podia cruzar o caminho daquele homem. As coisas não correram como planeado. Rudy tinha planeado esperar no habitat da Raposa Dourada. E, quando Anthony chegasse, o príncipe acusá-lo-ia de tentar roubar a presa de um membro da família imperial. O Duque seria então punido injustamente, sendo obrigado a carregar um saco de pedras durante o resto da competição, que era tudo o que o sétimo tinha de fazer. Rudy cerrou os dentes, sem saber o que fazer, porque tudo tinha corrido mal. Anthony lançou um olhar de soslaio para a pedra que atingira o seu servo. Alguém, obviamente, a atirara de propósito. Era impossível dizer se o alvo era apenas Evan, mas o Duque achava que o assassino estava a apontar para ele. O menino começava a recuperar os sentidos e a primeira coisa que disse foi o nome do Duque. O homem ouviu a voz do criado e pediu-lhe que lhe contasse o que se lembrava. A família do Duque protegeu a linhagem imperial durante mais de 1000 anos e é a mais poderosa do Império. Rudy foi o príncipe que sofreu o pior tratamento, pelo que podem existir rumores de que tentou matar o Duque Anthony. O criado curvou-se sobre o chão, tentando desesperadamente limpar o sangue do rosto, recordando o que tinha visto. E Rudy morria lentamente de medo, com pensamentos a correrem-lhe na cabeça como os de um animal encurralado sem saber o que fazer. Enquanto Evan falava, o sangue que lhe escorria da parte de trás da cabeça onde estava ferido descia lentamente pelo pescoço. Rudy respirou de alívio ao ouvir o criado pedir perdão, pois tudo aconteceu de repente e não se lembrava de nada. Anthony, concentrado em capturar o vilão, gritou para Evan que percebia tudo.
e estava prestes a perguntar ao rapaz se lembrava de alguma coisa, quando ouviu o farfalhar das folhas ao seu lado. O personagem principal decidiu que aquela era a sua oportunidade e que tinha de fugir o mais longe possível. Então Rudy, ignorando o perigo, fugiu apressadamente, e o Duque correu imediatamente atrás dele, como se perseguisse uma presa, ordenando aos criados que permanecessem onde estavam e aguardassem o seu regresso. A perseguição durou mais de 10 minutos. Reed sentiu que as suas forças estavam a esgotar-se. Correr com uma mochila pesada era como a morte. Tendo decidido que já tinha corrido o suficiente para se ver livre de um velho como aquele, o sujeito olhou para trás. Mas o maldito Duque vinha logo atrás, segurando firmemente uma espada afiada na mão. O homem exigiu que o fugitivo revelasse a sua identidade, perguntando-lhe se era um rebelde ou um sectário. Gritou que o menino não conseguiria escapar à perseguição. O príncipe compreendeu que o velho logo o alcançaria. Rudy pensou em largar o saco e transformar-se num corvo, mas claro que teria sido melhor se o raio do cavalo estivesse por perto. Mas ainda assim seria melhor se o príncipe simplesmente fugisse. Depois destes pensamentos, algo de estranho começou a acontecer com o corpo do rapaz. Sentiu literalmente como se estivesse a correr mais rápido do que antes, e isso já não lhe causava tanto desconforto. Anthony mostrou os dentes, pensando que quase alcançaras o fugitivo, mas de repente acelerou e até a sua aparência mudou. Talvez os seus olhos o estivessem a enganar. Aquilo era realmente irritante, e o homem começou a golpear com a lâmina para a esquerda e para a direita. Passado algum tempo, viu-se numa clareira deserta, tendo cortado todas as árvores próximas, mas não havia ninguém por perto. Entretanto, Rudy continuou a correr, o seu corpo ficou leve. Decidiu que se tinha transformado num corvo, embora ainda estivesse a correr. Ouviram-se sons de cascos de cavalo muito perto. Seria possível que o cavalo tivesse regressado? Mas será possível que o próprio sétimo príncipe se tenha transformado num cavalo naquele preciso momento? Foi pura loucura, mas foi o que aconteceu. O belo cavalo preto empinou e relinchou alto. Entretanto, junto à mesa do primeiro príncipe, estava o seu irmão, e ao lado deles jazia uma enorme carcaça de animal. O segundo príncipe admirou o primeiro príncipe e perguntou-lhe se tinha realmente capturado o monstro. O homem estava de pé, orgulhoso, diante de um corpo do tamanho de uma pequena montanha. O segundo príncipe reconheceu que Eduardo tinha ganho a competição e perguntou-lhe se já tinha decidido qual o desejo que faria ao imperador. O príncipe abanou a cabeça e sorriu, respondendo que tinha algo em mente. Na outra extremidade da floresta, Rudy, que se tinha transformado num humano, estava sentado debaixo de uma árvore. Cobriu o rosto com as mãos em desespero, afundando os dedos nos cabelos, percebendo que estava perdido. Depois olhou para o horizonte e lembrou-se, horrorizado, de que tinha perdido a mochila enquanto fugia. Depois gritou e começou a rebolar no chão, exclamando que tinha perdido a coisa mais importante e que havia um limite para o quão más as coisas podiam ficar. Mas depressa a histeria do sétimo príncipe abrandou e ficou deitado de costas, a olhar para o céu. Nada mudaria enquanto ele estivesse ali a sofrer, por isso valia a pena refazer os seus passos e verificar. Evan demorou bastante tempo a sentar-se debaixo da árvore e, finalmente, viu que o Duque tinha regressado. O homem escondeu a lâmina e perguntou se o rapaz se estava a sentir melhor. Com um sorriso forçado, garantiu que estava bem, embora ainda sentisse um pouco de tontura. Anthony admitiu que estava envergonhado do seu fracasso. Tinha deixado o vilão escapar, ou tinha sido demasiado rápido, ou o Duque estava a ficar velho. Quando o criado apontou para o saco que estava aos seus pés, o homem respondeu que o tinha apanhado no caminho de regresso. Estava atirada na relva. Evan começou a examinar o objeto, reparando que era bastante luxuoso e, por algum motivo, estava cheio de pedras. O Duque não sabia por quê e presumiu que alguém pudesse estar a brincar. Nesse instante, Rudy, que estava escondido atrás de uma árvore à espera do momento certo, saltou aos gritos. Apareceu atrás dos homens, apontando para o saco que estava aos seus pés. Gritaram em choque ao verem o próprio sétimo príncipe parado diante deles.
Evan e Anthony ajoelharam-se, cumprimentando respeitosamente o membro da realeza. O duque perguntou se a bolsa pertencia a Rudy e este confirmou. O rapaz fez uma cara de desdém e perguntou se o namorado dela a tinha roubado. Ficou frio, exclamando que aquilo era um disparate, que a tinha encontrado por acaso enquanto caminhava na relva. Rudy encolheu os ombros, respondendo que qualquer um teria inventado uma desculpa daquelas, uma vez que ninguém quer ter a mão cortada. Ao que o duque jurou pela sua vida insignificante e pela honra de toda a sua família. Então o príncipe perguntou por que é que o assistente estava coberto de sangue, e o homem murmurou que tinha ocorrido um acidente. Depois disso, Evan levantou lentamente a cabeça, que estava baixa, e atreveu-se a olhar para o príncipe. O rapaz recordou imediatamente a memória que lhe tinha desaparecido da cabeça no momento em que foi atingido por uma pedra. Mas o seu rosto foi a última coisa que viu antes de perder os sentidos devido à dor. Evan abriu a boca e só conseguiu dizer o nome de Rudy antes de disparar na direção do rapaz como um raio e agarrá-lo pelos cabelos. Aproximando o rosto do estranho, o protagonista sibilou que o cãozinho se estava a portar muito mal, uma vez que um inferior ousava interferir descaradamente na conversa dos membros da família imperial. Se é porque a cabeça dele ainda não cicatrizou, será que Anthony poderia pedir uma espada emprestada? Aí, o príncipe resolve o problema sozinho. Evan não sentia as pernas devido ao medo que o dominava e limitou-se a olhar suplicante para o sétimo príncipe. Anthony disse que o seu assistente tinha cometido um grave erro e que, se Sua Alteza demonstrasse clemência, ele próprio o castigaria severamente. Rudy elogiou a lealdade do homem. Um cão imperial verdadeiramente exemplar que não hesitou quando seu assistente correu perigo de vida. Naquele instante, o homem recordou-se vivamente do rapaz na estrada que fora atropelado pela sua carruagem. Além disso, Rudy disse que o filho do duque também cresceria para ser um cão fiel. O sujeito disse que um encontro como aquele era obra do destino, que acreditaria no duque e lhe confiaria a amá-la nesse mesmo dia. Olhando para o homem com um olhar assassino, Rudy disse que aquilo era muito importante, mesmo que o duque morresse, não devia deixar escapar das suas mãos. Apertou a bolsa como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Antônio, olhando para o sétimo príncipe, disse que obedecia humildemente à gloriosa ordem. Então Rudy virou-se exclamando que iria primeiro e desejando a ambos uma boa caçada. Enquanto o rapaz se afastava, pensou que até ele tinha percebido o quão má tinha sido a sua prestação. Tive pena do Evan, mas ele tinha de fazer alguma coisa. O rapaz pediu perdão ao duque, que respondeu que os criados tiveram sorte por os seus membros ainda estarem intactos. Evan olhou timidamente para o homem, dizendo que se lembrava do homem que lhe tinha atirado a pedra. Finalmente, com um suspiro pesado, o rapaz disse que era o sétimo príncipe. Evan queria dizer algo mais, mas o duque interrompeu-o, ordenando-lhe firmemente que se calasse e não dissesse mais nada. No romance, Anthony causa um incidente durante a competição de caça no ano seguinte, mas isso deve-se ao fato de a morte do filho nesse ano o ter levado a uma mudança de atitude. Assim, para que o incidente ocorresse nesta competição, o príncipe necessitaria de ter um incentivo bastante forte. O primeiro príncipe respondeu ao irmão que iria pedir ao imperador para desenvolver a área em redor do templo. Estes vagabundos que parasitam a capital do império como insetos, ele varrerá todos de lá. Rudy tinha a certeza de que o futuro de Duke Anthony já estava selado. O homem, como se tivesse transformado em pedra, olhou para o horizonte durante algum tempo, segurando o saco nas mãos. O destino fará com que se revolte contra a própria família imperial. O sol foi se pondo lentamente no horizonte, escondendo-se por detrás das copas altas das árvores. Rudy acabara de se transformar de corvo em humano e, antes de descer, verificou tudo 10 vezes do ar. Não deveria haver testemunhas. Tratou Evan e Anthony tão mal que acabou por se sentir um vilão, que era exatamente o que era na história. Rudy estava a observar o pôr do sol e a pensar no fim da competição e não ouviu os passos de mais ninguém. Uma bela donzela, a primeira princesa Penélope, aproximou-se lentamente dele.
Esta reconheceu o sétimo príncipe, dizendo que era a primeira vez que o via a caminhar sozinho na floresta. Rudy ficou surpreendido com a aparição dela. Certamente não esperava ver uma princesa num lugar como aquele. O rapaz inclinou-se diante de Penélope, manifestando o seu reconhecimento, e ela abriu as mãos, instando-o a abandonar as saudações formais, uma vez que o mesmo sangue imperial lhe corria nas veias. A rapariga perguntou, sorrindo, onde estava o cavalo do príncipe. Respondeu que decidira dar um passeio ao ar livre e, por isso, deixara o cavalo no acampamento. O rosto de Penélope escureceu num instante, e ela respondeu friamente que não compreendia o irmão. As suas próximas palavras foram frias como aço. A rapariga perguntou-lhe por que mentiria à própria irmã. Rudy olhou de soslaio para Penélope, perguntando-lhe o que queria dizer. Contou que de manhã, enquanto caminhava pela floresta a oeste, viu um cavalo preto sem dono, de cor invulgar, pelo que a princesa perguntou ao criado, que lhe disse ser o cavalo do sétimo príncipe. Penélope ordenou que se matasse aquele cavalo preto, porque a besta que não obedece merece a morte. Rudy ajoelhou-se e pediu perdão à irmã. Estava envergonhado por não ter conseguido controlar o cavalo, e por isso tinha mentido sem querer. Ela acenou com a mão e pediu ao rapaz que levantasse a cabeça, pois, de contrário, pareceria que estava a tentar castigar o irmão mais novo. Penélope já se tinha ido embora, dizendo que estava feliz por Rudy ter regressado são e salvo, e que, se precisasse de outro cavalo, podia procurá-la. A primeira princesa, Penélope, é difícil de lidar porque é impossível perceber o que ela realmente pensa. Mas por que é que ela simplesmente vai embora? Esta habilidade não funciona com o Rudy. Ao final da tarde, quando Evan e Anthony regressaram ao palácio, o médico veio visitar o criado. O médico perguntou se Evan estava mesmo a perseguir um animal. Tropeçou numa pedra e caiu, batendo com a cabeça noutra pedra. Coçou a nuca sem jeito quando o homem disse que já tinha visto todo o tipo de ferimentos em todas as competições de caça da realeza, mas que aquela era a primeira vez que via alguém ficar ferido daquela maneira. O duque perguntou quanto tempo mais precisaria para recuperar, e o médico respondeu que a lesão externa poderia ser bastante grave, necessitando de pelo menos uma semana de repouso absoluto na cama. O rapaz exclamou em voz alta que não podia descansar durante toda a competição. Como assistente, tinha de estar ao lado do duque. Anthony colocou a mão no ombro de Evan, demonstrando apreço pela sua dedicação. Mas a sua recuperação era uma prioridade, pelo que deveria descansar e deitar-se até a cerimônia de encerramento. Evan sorriu ironicamente, dizendo que, se o duque assim o desejasse, faria o possível para descansar. Pela primeira vez na história, o assistente veio à competição de caça para tirar férias, e o rapaz desistiu. Nunca tinha tido dias de folga antes e tudo o que queria era viver e divertir-se, mas não tinha dinheiro para isso. O duque riu-se, prometendo lutar pelo sonho de Evan e, como recompensa, pediria os direitos de exploração da mina de ouro. Era noite profunda, mas uma vela ainda ardia sobre a mesa do quarto do rapaz. Dormia profundamente, estendido na cama, com a sombra do duque a pairar sobre ele. O homem deixou um pequeno pergaminho em cima da cama que continha uma mensagem importante. Anthony recordou o rosto trocista do jovem príncipe que o chamara de cão imperial, que não pestanejou quando o seu assistente correu perigo de vida. O duque não conseguia dormir e decidiu sair para apanhar ar fresco. Algo na rua distraiu a sua atenção e o seu olhar voltou-se para a esquina. Pois bem, lá estava aquela mochila do Rudy, que ele mandara guardar como se fosse a menina dos seus olhos. Chegara a hora de realizar a tarefa e o homem lançou o pesado fardo sobre os ombros e, sob a proteção da noite, entrou na floresta, iluminado por 3 luas que guiavam o caminho de Anthony. Certa vez, levou o seu filho ao templo, contando-lhe que há muito tempo, quando o mundo estava em caos e confusão, um ser desceu dos céus e trouxe a salvação. O menino leu sobre isso num livro. Seu pai tinha falado sobre a majestosa serra. Por ser uma encarnação de Deus, possuía poderes verdadeiramente misteriosos. Pai e filho contemplaram a majestosa estátua.
O homem disse que Sierra tinha derrotado aqueles que travavam guerras intermináveis. Assim, há mais de 1000 anos, deu o nome de Abiram ao Império Unificado, sendo o fundador da família imperial a que a família do duque servia. Ao amanhecer, Anthony, exausto, voltou os seus pensamentos para o seu filho Flynn, o seu precioso tesouro. Que siga os seus passos e se torne uma espada honrosa para a família imperial. A mochila estava muito pesada e Anthony perguntou-se por que estava a carregar aquelas pedras consigo. De repente, o homem perguntou-se se era por lealdade ou por outro motivo. Com os primeiros raios de sol, soou o toque dessa mesma trompa. As pessoas juntaram-se na rua, preocupadas, porque o rugido dos animais não cessou durante toda a noite. O primeiro príncipe matou todos os animais, o que significa que a competição de caça está a chegar ao fim. Originalmente, esta competição real de caça deveria durar 4 dias, porque o primeiro príncipe do império, Eduardo, estabeleceu um recorde de caça incrível em apenas uma noite. O primeiro príncipe Eduardo é declarado vencedor desta competição de caça. O imperador felicitou o filho pela vitória, e o homem agradeceu a sua majestade imperial. Como manda a tradição, o imperador pediu ao primeiro príncipe que manifestasse o seu desejo. O duque ficou surpreendido com o pedido que iria fazer, dado que, no ano passado, o quarto príncipe tinha solicitado o direito de expulsar os nômadas das regiões fronteiriças. Recentemente, a área em redor do Templo da Grande Sierra foi invadida por vagabundos, o que representa uma ameaça à dignidade e segurança do templo. O primeiro príncipe não levantou a cabeça, mas permaneceu de joelhos falando em restaurar o templo à sua antiga glória. Ao ouvir isto, Anthony ficou chocado, a sua mente recusava-se a acreditar no que ouvia. As figuras dos guerreiros e do seu próprio erguiam-se sobre os numerosos cadáveres dos inimigos. E nesse momento, Eduardo pediu humildemente o direito de purificar o templo. Os olhos de um menino assassinado para sempre gravados na memória do homem. Os olhos nos quais via o seu reflexo, olhos que estavam mortos. O leal cão imperial estendeu lentamente a mão para a sua espada, desembainhando-a. A multidão recuou com medo quando o duque do império começou a brandir a espada. Mentalmente pediu perdão ao seu querido filho Flynn. Evan ainda não estava acordado, mas apercebia-se do rosto de alguém debruçado sobre ele. Estremeceu de medo e murmurou que estava a cumprimentar Sua Alteza o Sétimo Príncipe. Rudy ordenou-lhe que pedisse ao médico para lhe receitar antibióticos, mas, depois de algumas folhas de oliveira, o assistente do duque perguntou-lhe o que tinha trazido o príncipe até ali. O homem acenou com a mão e perguntou se Evan não sabia em que situação se encontrava o duque, dado que a cerimônia de encerramento já deveria ter começado. O menino olhou para o príncipe surpreendido, sem perceber do que ele estava a falar. E Evan faria melhor em correr para a praça imediatamente, que foi o que fez. O homem abriu caminho à força por entre a multidão, pedindo desculpa, mas continuando a empurrar as pessoas com violência. Finalmente, quando Evan ultrapassou a última linha, mas ainda se desculpava, as palavras ficaram-lhe presas na garganta. Vários dos seus guardas rodearam o duque, que estava ajoelhado. Um pouco mais à frente estavam o primeiro príncipe e o próprio imperador. Edward estava extremamente zangado e perguntou a Anthony, com os dentes cerrados, o que se passava. Disse que a sua família serviu a Grande Sierra desde o início e protegeu a família imperial ombro a ombro durante mais de 1000 anos. Parece que a família é mais adequada para uma tarefa tão insignificante como combater os vagabundos em redor do templo. Por isso, Anthony Fidos dirige humildemente este pedido à Sua Majestade Imperial. O imperador respondeu calmamente que apreciava muito a devoção a que o duque dedicara toda a sua vida, e que o seu pedido seria atendido. Mas, ainda assim, era um pouco engraçado pensar que a grande lealdade de Anthony o fez ir contra a vontade do monarca. Talvez o homem pensasse que o primeiro príncipe iria mostrar misericórdia, mas já tinha começado a lançar feitiços. O fogo azul fluiu lentamente em direção ao duque, e Eduardo disse em tom de gozo que o homem tinha enlouquecido se realmente se tinha esquecido que as suas ações eram puníveis com execução imediata.
O homem, porém, apenas respondeu que expiaria o pecado de interromper a cerimônia sagrada com a sua própria vida. Incapaz de permanecer em silêncio, o devotado Evan inclinou-se para a frente, gritando o nome do duque. Rudy percebeu que tudo estava a começar e que seria melhor se aquele rapaz também observasse de longe. Uma figura encapuzada recolhia água num recipiente na margem de um rio limpo. De repente, a água começou a comportar-se de forma estranha, como se estivesse viva, girando em torno da garrafa. O estranho olhou atentamente, sem compreender o que estava a acontecer. A questão que pairava no ar era: a cerimônia de execução de Anthony Fidus seria claramente visível? Manisa, da família imperial, estaria visível e teria de a confrontar. Tratava-se de nada mais nada menos que a personagem principal do romance The Dark Header, Adam, o chefe de família do Duque, que protegeu a família imperial durante 1000 anos, um antigo comandante dos Cavaleiros Imperiais que alcançou inúmeras vitórias no campo de batalha durante os seus 30 anos de serviço, e aquele que cometeu um crime grave, insultando a família imperial e será punido por isso, o pecador Antônio. Em nome do primeiro príncipe do Império, Edward Abiram executou a sentença de morte contra um homem sem direito a um julgamento. Levantando a mão, o homem criou um enorme tornado de ar que começou a envolver Anthony. A multidão, que em vez de uma competição se viu confrontada com uma execução, conteve a respiração. Anthony, que até então permanecia humildemente de olhos fechados, sentiu que não conseguia respirar. À medida que o ar gélido se espalhava, o homem abriu os olhos. Viu Evan, que estava a ser segurado por mãos estranhas, a tentar libertar-se olhando apenas para o seu mestre. Afinal, o rapaz disse que estava com muitas tonturas, como se estivesse a fingir. E Anthony ficou feliz por ver que ele estava bem. Pensem bem, eles separaram-se quando o Duque estava num estado tão deplorável. Foi embaraçoso à frente de Evan, mas pelo menos ele teria cuidado de Flynn. O homem desviou o olhar e ficou surpreendido ao ver o 7º príncipe. O Duque aguçou os ouvidos, tentando ouvir o que ele dizia com uma expressão tão séria. E só agora percebeu que ainda não era o momento, era cedo demais para morrer. Mas o cruel gato, o primeiro príncipe Eduardo, já decidia o destino de outra pessoa, com um gesto de mão. Com alguns movimentos dos dedos, um fino feixe de energia absolutamente brilhante e pura disparou para cima como uma estrela. E já bem acima do solo, por detrás das nuvens, a figura do Duque viu-se presa na esfera. A comporta de água estava a fechar-se, matando o homem lentamente, gotas de sangue misturando-se com a água. Depois, finalmente, com uma expressão enigmática no rosto, o príncipe acenou bruscamente com a mão para o lado. Evan gritou com os olhos cheios de lágrimas, ao perceber que o mestre estava prestes a encontrar o seu fim. Rudy observava os acontecimentos tenso sem fazer nada. Flint, o filho pequeno de Anthony, sobressaltou-se ao sentar-se à sua secretária. Ouviram-se gritos através da janela aberta, e parecia que uma estrela cadente tinha aparecido no céu. Adam olhou para cima espantado enquanto a esfera riscava o céu como uma estrela cadente. Como se algo o tivesse impulsionado subconscientemente, o homem correu rapidamente atrás dela. Possuía claramente poderes mágicos, pois corria mais rápido que o vento, tentando chegar antes da colisão. A esfera aproximou-se do chão e Adão correu diretamente para debaixo dela. O homem fez o possível para ver o que estava dentro dela, mas estava tudo muito desfocado. Ainda assim, conseguiu distinguir algo. Será que estava mesmo uma pessoa lá dentro? Então Adam saltou bem alto para se aproximar da esfera. Estendeu a mão, esforçando todo o corpo, tentando alcançar aquele que estava dentro da esfera. A sua palma atravessou a estranha substância que formava esta prisão. Mas algo correu mal naquele momento e o homem caiu abruptamente no chão. Deslizou pela relva, encontrando-se na beira de um penhasco alto. Com a água a escorrer em torrentes pelo rosto, Adam não conseguia acreditar que tinha falhado o alvo. Só restava ficar parado e observar a esfera a continuar a voar. Ainda assim, aterrou longe, na floresta, e só podemos especular se o futuro herói a conseguirá encontrar.
Enquanto isso, Evan sussurrava o nome do seu mestre baixinho. Ninguém poderia imaginar que o herói, o Duque Anthony, teria um fim tão trágico. O que acontecerá agora à sua família? O imperador informou Evan que tudo tinha terminado e anunciou um novo horário para a cerimônia de encerramento. A competição real de caça terminará ao meio-dia, e as ordens para os restantes concorrentes prosseguirem já foram dadas. O primeiro príncipe abanou as palmas das mãos preguiçosamente, revelando que só tinha capturado um inseto. Quando demonstra misericórdia, aqueles que não conhecem o seu lugar virão inevitavelmente ao de cima. Quando Edward passou por Evan, disse em voz alta que a família do Duque tinha acabado, que um idiota como ele era o chefe de família. De seguida, o assistente, sob o olhar de todos, caminhou lentamente para o interior da tenda do Duque. A multidão começou a repreendê-lo, chamando-lhe traidor. Mas o homem parecia não ouvir nada. Rudy observava o assistente, sabendo que o seu coração estava provavelmente destroçado, pois era próximo do mestre. Ao regressar ao abrigo temporário, Ivan começou a limpar a colônia destruída. Entre os cobertores espalhados, ficou surpreendido ao encontrar um pequeno pergaminho. Era uma carta, e no selo de cera estava representado o brasão da família do Duque. Após abrir o pergaminho, Evan descobriu o que Anthony queria dizer. Quando chegasse o momento da sua morte, que o assistente rezasse para que o mestre pudesse ir para Terirum. O homem pediu a Evan que cuidasse do seu filho Flynn e deixasse o assistente cumprir o último pedido do velho. O Duque pressentia que estava prestes a cometer um grande erro e que só precisava de saber uma coisa no caso de esta situação se repetir. O seu assistente, Evan, não teve absolutamente nenhuma culpa por nada do que aconteceu. Quando terminou a leitura, o menino chorava alto, com os lábios a tremerem nas últimas linhas da carta. Evan desmaiou ao ler que o Duque o estava a nomear chefe interino da família. Após a competição, Rudy chegou aos aposentos do primeiro príncipe dizendo que tinha usado os seus manes de forma muito perdulária. Edward cobriu o rosto ensanguentado com a mão. Estava profundamente enganado se pensava que estava completamente curado. Pelo contrário, o seu estado agravou-se. O homem gritou que pensava que aquela pedra iria absorver o manis contaminado, o que significava que havia algo de errado com o método de tratamento de Rudy. O sétimo príncipe sorriu e aconselhou-os a libertar manis mais lentamente, pois fazê-lo à pressa só iria piorar as coisas. Edward estava furioso. Assim que a sua saúde fosse restabelecida, despedaçaria Rudy. O protagonista suspeitava disso, mas também sabia que o primeiro príncipe só respirava graças à pedra. Corre o rumor de que Evan ainda está em coma e que foi por isso que Rudy se sentiu culpado. Quando pensava que o rapaz não devia morrer por causa disso, Evan abriu os olhos de repente. Tinha perdido muito peso durante esse período e ficava deitado na cama a perguntar onde estava. Um criado correu para o homem, vendo que este tentava levantar-se, e gritou que o corpo do rapaz ainda não tinha recuperado. O assistente do subdiretor exclamou que estava inconsciente há mais de 2 semanas e que poderia desmaiar a qualquer momento. Mas Evan precisa primeiro de ver o jovem Duque e descobrir a situação da família. O empregado admitiu que a situação não era a melhor. Todos os sócios da família se tinham afastado e os funcionários internos tinham dispersado. A situação financeira era desesperada e era impossível pedir ajuda à família imperial. Nesse momento, Flynn apareceu no corredor. Ao vê-lo, Evan gritou e correu imediatamente em direção ao jovem Duque. O menino ajoelhou-se. O filho de Anthony perguntou-lhe se sentia bem, e o polícia garantiu que estava tudo bem. Flynn, apesar de pequeno, compreendia que existiam muitos problemas, e que os preparativos para o funeral do pai ainda nem sequer tinham começado. Evan percebeu que tudo isto aconteceu enquanto estava em coma e quis responder a alguma coisa quando, de repente, ouviu conversas do lado de fora da janela. Os criados comentavam que Antônio cometera um ato tão insensato porque o jovem Duque era um vagabundo. E era estranho que um homem tivesse um filho com uma idade tão avançada. O assistente ficou de coração partido ao ouvir os outros dizerem que queriam fugir para evitar serem considerados traidores do império. Depois o rapaz virou-se para Rick, que ainda estava por perto.
Evan ordenou que as línguas dos coscovilheiros fossem cortadas e trazidas até ele como castigo por espalharem boatos falsos sobre o jovem duque. O homem olhou para o subchefe, perplexo, que lhe perguntou se era necessário repetir 2 vezes. Então Rich fez uma vênia, respondendo que faria tudo conforme lhe fosse ordenado. Evan acrescentou ainda que a família não iria realizar o funeral do duque, o que surpreendeu muito o seu filho. E como Anthony já não pode ser considerado um membro desta família, Evan expressou a esperança de que seja compreendido. Flynn perguntou furiosamente ao assistente por que estava a fazer aquilo, mas este apenas respondeu que estava a agir como chefe de família naquele momento. Enquanto o menino não se tornar o chefe da família, Evan tem a obrigação de a proteger. Flynn olhou perplexo para o assistente do pai, que agora não se parecia em nada com o que era antes. Tirou os óculos e anunciou que agora, em nome da honra e da sobrevivência da família do duque, iria utilizar todos os meios necessários. Entretanto, ouviram-se gritos e palavrões no gabinete do primeiro príncipe Eduardo. Além disso, o futuro governante não hesitou em destruir tudo o que via pela frente, acompanhando o seu roubo com maldições certeiras. Ficou parado junto à janela, agarrado ao parapeito e respirando com dificuldade, como um animal encurralado. A criada tapou os ouvidos com as mãos, horrorizada, ao ouvir uma nova onda de gritos atrás da porta onde o príncipe estava trancado. O homem esmurrou o mármore com força, esmagando-o, e prometeu estrangular o irmão com as suas próprias mãos. Ontem encontrou-se novamente com o 7º príncipe, que lhe disse que o primeiro príncipe precisava de anunciar a todos que iria para a Floresta Imperial, mas sem de facto ir para lá. Isso irritou Edward, e o homem perguntou-lhe por que raio faria tamanha estupidez. Rudy respondeu que queria ir para lá, mas que ninguém deveria saber do seu paradeiro. Se Edward anunciasse a sua visita à floresta, ninguém conseguiria entrar. O primeiro príncipe franziu o sobrolho, perguntando o que Rudy estava a preparar e o que planeava fazer ali sozinho. Sorriu, dizendo que era para o bem do tratamento e que o primeiro príncipe poderia ficar no quarto por enquanto. O tom leviano do rapaz irritou o irmão, que o agarrou pelo pescoço e o atirou contra a parede com toda a sua força, chamando-lhe bastardo. O primeiro príncipe usou seu poder para pressionar Rudy, que recentemente começara a achar-se alguém importante. Edward poderia simplesmente perguntar aos cientistas imperiais sobre um tratamento tão trivial. O Rudy está realmente a testar a sua paciência. O primeiro príncipe acabará certamente com ele neste momento. O 7º príncipe esboçou um sorriso irônico, com sangue a escorrer do canto dos lábios, enquanto simplesmente se ria das palavras do irmão, dizendo que era melhor apressar-se. Uma vez que acabou de usar Manis, a sua esperança de vida deve ser novamente reduzida. Como que para confirmar as suas palavras, Edward começou a tossir e sangue espesso jorrou da sua boca. Tentando conter a tosse, o homem largou o irmão, que começou a massajar-lhe o pescoço. Rudy disse que, se o príncipe interrompesse o tratamento naquele momento, não conseguiria mexer-se normalmente durante uma semana inteira. O 7º príncipe perguntou com um sorriso se o seu irmão não estava curioso para saber como reagiria a família imperial quando se espalhassem rumores de que o príncipe imperial tinha adoecido. Procurarão uma forma de o salvar, ou a sua reação será completamente diferente. Se o tratamento falhar, outra pessoa assumirá o trono do próximo imperador. Enquanto o primeiro príncipe se engasgava com o seu próprio sangue, Rudy perguntou-lhe se compreendia que lhe estavam a dizer para pensar bem se um homem não devia ir para uma morte. Talvez seja porque Rudy e Edward partilham o mesmo sangue, mas a paciência de Rudy não é ilimitada. O tipo virou-se e caminhou em direção à porta, dizendo como último comentário que deviam parar de lhe designar espiões, porque desaparecer sem deixar rasto era outro dos seus talentos. Uma vez que todas as tentativas terminam em fracasso, talvez seja a altura de o primeiro príncipe desistir, pois isso só atrasa o tratamento e esgota-os. Ajoelhado, Edward sibilou entre dentes, perguntando qual era o verdadeiro objetivo de Rudy, por que estava a fazer aquilo.
O protagonista parou a meio da frase e suspirou profundamente, pensando no que responder. No final de contas, talvez o principal objetivo de Rudy seja sobreviver. Pouco tempo depois, o rapaz dirigiu-se finalmente para a Floresta Imperial, sob a forma de um corvo, transportando consigo uma pequena bolsa. Voou durante muito tempo, deixando cair penas pretas nas copas das árvores altas ao longo do caminho. Ao finalmente aterrar, Rudy suspirou pesadamente, pois já tinha vasculhado toda a floresta 3 vezes e não encontrara uma única alma. O rapaz tinha um bom motivo para limpar aquele local, mesmo correndo o risco de irritar o primeiro príncipe, pois Rudy planeava testar a sua habilidade naquele dia. Após o que aconteceu da última vez, tornou-se possível que o herói se transformasse noutros animais, uma habilidade que poderia ser muito mais útil do que ele imaginava. Para descobrir isso, precisa de compreender a sua habilidade em detalhe, pois precisa de saber de antemão como pode ser utilizada. Em primeiro lugar, é necessário descobrir a condição para a transformação no animal correspondente. Afinal, houve contato físico com ambos os animais em que se conseguiu transformar. Assim, para testar esta hipótese, só precisa de capturar um novo animal. Decidido a começar pelo pequeno Rudy, construiu uma pequena armadilha. Era simples, mas com isco, tudo deveria funcionar, e o tipo também apanhou alguns frutos silvestres selecionados da cozinha imperial. De repente, ouviu-se um farfalhar perto da árvore mais próxima, e o 7º príncipe perguntou se estava ali alguém. Um esquilo aproximava-se lentamente do homem junto ao tronco de uma árvore caída. Olhou para o rapaz com interesse, mas ele nem sequer tinha acabado de montar a armadilha. Aparentemente cansado de passar fome, o roedor correu diretamente para o príncipe. O esquilo, sem hesitar, estendeu as patas em direção à palma da mão de Rudy e abocanhou aos petiscos. O sujeito ficou interessado em saber o que o roedor faria se, dada a sua ingenuidade, fosse capturado por alguém mal intencionado. Em todo o caso, Rudy rapidamente estabeleceu contato e agora precisa de pôr o seu plano em ação. Levantou-se rapidamente, decidindo que era a altura de começar o seu plano. O esquilo fugiu apavorado quando o rapaz ordenou a si próprio que se transformasse e uma luz dourada emanou da sua figura. Mas, infelizmente para o príncipe, nada aconteceu. A luz apagou-se e ele permaneceu na sua forma original. Se parar para pensar, a situação importa para a transformação em animal? Porque, no passado, Rudy tinha uma enorme vontade de voar e correr mais depressa. Não sabia o que fazer nem que tipo de ação o esquilo iria tomar. Será que ele subiria mesmo a uma árvore ou a um buraco? Enquanto o 7º príncipe pensava, um esquilo astuto agarrou o seu saco repleto de nozes e fugiu. Ao ouvir um guincho alto, Rudy apercebeu-se do que tinha acontecido e começou a gritar atrás dela. Se ela queria bolotas, bastava ter pedido o saco, mas o roedor subiu rapidamente à árvore. Mas no último instante, Rudy puxou subitamente a mão e agarrou a pega do saco. Puxou o animal para junto de si e o esquilo, agarrado ao seu cinto com as patas, guinchou desesperadamente. O saco não se mexia, e Rudy apertou-o ainda mais, gritando que algo tão pequeno não conseguiria aguentar durante muito tempo. No instante seguinte, algo de terrível aconteceu. A alça da mala, como era de esperar, rebentou. Os gritos e a agitação fizeram com que muitos pássaros se desprendessem dos seus poleiros nas árvores e voassem para longe. Ana bateu timidamente à porta de Rudy, dizendo à Sua Alteza que tinha preparado o jantar. A menina estava assustada, mas como o príncipe lhe tinha dito para entrar, não deveria haver problemas. Quando a porta se abriu, Ana ficou assustada com o aspecto do príncipe. Estava coberto de sujidade e as suas roupas estavam até rasgadas em alguns locais. Rudy tranquilizou-a, dizendo que simplesmente se tinha sujado ao passar em frente ao palácio. Ana mentiu, dizendo que compreendia e o 7º príncipe percebeu que quase foi descoberto quando se transformou num corvo. No final, nem conseguiu descobrir como se transformar noutro animal e passou o dia inteiro a perseguir aquele maldito esquilo. Ana engoliu em seco e olhou para o príncipe com atenção, tentando não chamar a atenção.
Rudy sacudiu-se e pediu ao criado que lhe trouxesse roupas novas. Precisava de tomar banho antes de comer. O rapaz olhou para Ana surpreendido, porque ela ousou objetar. A menina apontou com a mão trêmula para o esquilo que estava na mala do senhor e perguntou-lhe por que tinha trazido o animal consigo. Rudy gritou, olhando para baixo, sem saber que o esquilo tinha vindo atrás dele. Ela saltou do saco e fugiu. Rudy tentou apanhá-la. Ana gritou e quase se desmanchou a chorar, imaginando que o príncipe torturaria o pobre esquilo. Ela queria cuidar do esquilo sozinha, mas o 7º príncipe pediu-lhe novamente que lhe trouxesse roupa. O príncipe ficou furioso, gritando que já tinha ordenado a Ana que lhe trouxesse roupa lavada imediatamente. Saiu apressadamente do escritório e correu para o camarim, percebendo que tinha de voltar rapidamente. Ela já estava a regressar, segurando as roupas com força nas mãos. Precisava de se apressar, senão algo de mal aconteceria ao esquilo fofo. Ela mal tinha virado a esquina quando, de repente, se deparou com um obstáculo significativo. A majestosa primeira princesa apareceu diante da menina como uma estátua graciosa. Penélope semicerrou os olhos, olhando a criada de Rudy de alto a baixo e perguntou-lhe onde ia com tanta pressa. Ana caiu no chão, curvando-se e saudando Penélope e implorando misericórdia. Perguntou que tipo de roupa a criada tinha nas mãos, se ia roubar aquelas coisas, e Ana desfez-se em lágrimas, dizendo que isso era absolutamente mentira. A princesa estendeu a mão para tocar na nuca da menina, enquanto esta balbuciava que o 7º príncipe andara a passear no jardim e que as suas roupas se tinham sujado. Penélope não se importava se as palavras dos outros eram verdadeiras ou não, porque, de qualquer forma, era impossível enganá-la. As palavras que esta criança proferiu eram verdadeiras ou uma tentativa de salvar a sua própria vida. Com a ajuda dos seus poderes, Penélope viu a imagem do irmão na cabeça da rapariga. Tinha roupas sujas, mas a situação ao seu redor era diferente. Ao que tudo indicava, Rudy não estava no jardim, mas sim tinha algum assunto a tratar na floresta imperial. Entretanto, Rudy tentou em vão apanhar o pequeno animal. Não fazia a mínima ideia de como tinha chegado ali. Aquele lugar não era para ele, e o príncipe não tinha a mínima vontade de partir. O esquilo não queria ser apanhado. Rudy prometeu devolvê-lo à floresta, desde que lhe desse a oportunidade de o apanhar com calma. Caso contrário, o pequeno animal terá certamente dificuldades. O 7º príncipe semicerrou os olhos. Mesmo que fosse apenas um esquilo, um roedor a correr por um quarto humano e ainda por cima num palácio, era completamente absurdo. Além disso, tudo aquilo fez Rudy recordar a vida naquele apartamento semi-subterrâneo quando não conseguia dormir à noite porque os ratos arranhavam as paredes. O enredo já se estava a desviar um pouco do original e isso começava a irritar o tipo. Subitamente, estendeu a mão em direção ao pequeno animal e finalmente pegou nele. Estava a guinchar e a contorcer-se desesperadamente. Mas, no instante seguinte, o esquilo não esperou calmamente pelo seu destino. Antes, cravou os dentes afiados na mão do homem. Ele, claro, largou o roedor, que uivava de dor. O roedor que ousou morder a mão de um membro da família imperial. O pequeno animal não se importou com quem mordeu, guinchou e escalou a parede com agilidade. Rudy levantou a cabeça olhando para o teto. O esquilo tinha realmente subido muito alto. Segurou a palma da mão ferida, percebendo que, se fosse atrás do animal, este simplesmente saltaria para algum lado. O menino fechou os olhos, pensando que em momentos como aquele, seria mais fácil se ele próprio se transformasse num esquilo. Os olhos do rapaz arregalaram-se e um pensamento incrível ocorreu-lhe. Mas, se ele apenas pensar nisso, será que essa sensação vai realmente voltar como aconteceu durante as transformações anteriores? Rudy olhou diretamente para os olhos do pequeno animal e este também não desviou o olhar. Só então, o 7º príncipe compreendeu finalmente a condição para se transformar num animal específico. O esquilo soltou um pequeno grito e fechou os pequenos olhos, sentindo as patas a fraquejar. O roedor caiu, perdendo os sentidos. O Rudy até ficou assustado por momentos, porque, mesmo para um esquilo, aquela altura era demasiado grande.
Nesse instante, a porta abriu-se de repente e Ana implorou à princesa que não invadisse o quarto do príncipe tão repentinamente, mas não faria concessões ao seu irmão mais novo. Ao entrar na sala, Penélope levantou uma sobrancelha, dizendo que os criados ali eram muito desagradáveis. Parou abruptamente, olhando surpreendida para os 2 esquilos que estavam no meio da sala. Na verdade, era o 7º príncipe, já transformado, que segurava o roedor da floresta nas patas. A primeira princesa ficou horrorizada. Embora o príncipe fosse uma criança maltratada pela família imperial, a ideia de animais selvagens a vaguear pelos aposentos de um membro da família reinante era um completo disparate. Ana, no entanto, tinha uma opinião diferente. Olhava para os roedores com admiração, achando-os muito fofos. Rudy olhava para os convidados com olhos sombrios. Aquilo enlouquecia-o realmente. No dia seguinte, quando os ânimos acalmaram, Rudy estava sentado à mesa e o esquilo acariciava-lhe os dedos. Ela não saiu do lado do homem desde ontem à noite. Será que ela se está a comportar assim em gratidão por ele a ter salvo? Rudy estava com preguiça de levar o esquilo para a floresta, por isso deixou-a tentar não chamar a atenção de ninguém. Enfim, Rudy descobriu como se transformar em animais. Quem diria que esta condição seria tão estúpida? Se nos lembrarmos do primeiro caso, o corvo em que o príncipe se virou primeiro. Depois, o cavalo preto e o esquilo. Todos eles tinham algo mais antes da sua transformação. Não foi apenas um contato. O príncipe teve de tocar na parte de trás da cabeça. A condição de ativação é indecentemente específica para uma habilidade tão inútil, mas como Rudy descobriu a condição de transformação, podemos avançar. O verdadeiro problema é a primeira princesa Penélope. Não a conseguia imaginar completamente a partir das descrições do romance, mas não pensava que a mulher tivesse uma expressão tão aterradora no rosto. Por sorte, Ana encobriu o príncipe dizendo que o esquilo era o seu animal de estimação, o que deu a Rudy a oportunidade de escapar pela janela. Rudy voltou à sua forma humana e foi para o seu quarto, fingindo que não estava lá. Penélope percebeu que o irmão tinha um gosto específico por animais de estimação e disse que ia embora. Rudy já respirava de alívio, preparando-se para a convidar a voltar mais tarde. Mas, de repente, Penélope disse imperiosamente, interrompendo o irmão, que ele deveria ir aos seus aposentos amanhã. A primeira princesa sorriu com os olhos, mas havia um toque de perigo no seu olhar quando a mulher disse que precisavam de falar sobre algo. Rudy abanou a cabeça, pensando que Penélope devia ter descoberto alguma coisa, uma vez que queria conversar. O príncipe chegou a pensar que a mulher tinha revelado a sua identidade, mas afastou imediatamente essa ideia. Finalmente, Rudy entrou em contato, admitindo que não tinha outra escolha senão simplesmente recusar e não ir. O 7º príncipe foi aos aposentos de Penélope e os guardas receberam-no. Os cavaleiros relataram que a primeira princesa estava à espera do seu irmão, e Rudy olhou para as portas. Lembrou-se da descrição no livro de que eram igualmente majestosas. Penélope cumprimentou-o com bastante cordialidade, sentando-se no sofá e sorrindo, supondo que a viagem tinha sido longa. A mulher convidou o irmão a sentar-se, e este inicialmente recusou, querendo ouvir o motivo da visita. Mas Penélope interrompeu e, no seu tom amável, sob o qual se escondia uma ameaça real, ordenou a Rudy que se sentasse. Hesitou e pediu imediatamente desculpa pela sua grosseria involuntária. A princesa riu-se, escondendo o rosto na palma da mão, admitindo que a curiosidade de Rudy tinha falado mais alto. Era sempre impaciente. Perguntava-se desde quando é que aquela criança se tornara uma pessoa completamente diferente e ousara ir sozinha para a Floresta Imperial, onde nunca estivera antes. O coração de Rudy gelou, por isso não quis conhecer a primeira princesa. Manes manifesta-se sempre como habilidades relacionadas com a natureza. Por exemplo, o imperador possui manis do fogo e o primeiro príncipe possui manis da água. Bem, as habilidades da primeira princesa Penélope eram as mais fortes. De certa forma, ela destaca-se acima de todos os outros. A sua manis é uma pessoa com a capacidade de ler e controlar a mente de outras pessoas.
A mulher esperava que o irmão respondesse honestamente, pois estava muito triste quando a sua amada família tentou enganar a irmã. Penélope colocou a mão na nuca de Rudy, que tentou acalmar-se. Sabia uma coisa com certeza. O poder da princesa não funcionava com ele. Se tivesse agido, a mulher tê-lo-ia simplesmente subjugado para obter as respostas de que necessitava. Ela deve ter percebido um dia que a sua capacidade já não afetava Rudy. Graças ao romance, Rudy conhece duas condições sob as quais as capacidades de Penélope não serão ativadas. Em primeiro lugar, o alvo tem de ser um parente de sangue. Em segundo lugar, o alvo deve realmente amar Penélope como se fosse da família. O problema reside nesta segunda condição, sentir um amor familiar por esta mulher. Não havia a mínima possibilidade de Rudy se sentir assim em relação a ela, especialmente agora que Penélope lhe perguntava se queria apressar-se e responder. Então por que raio a habilidade de Penélope não funciona nele? Muito para além da floresta, existia uma gruta profunda, cuja entrada estava seguramente fechada por uma cascata. Gotas de condensação pingavam ruidosamente do teto para o chão. Uma gota particularmente grande caiu no rosto do homem deitado, que fez uma ligeira careta. Era nada mais nada menos que o Duque Anthony, que fora trazido até aqui pela esfera de água do primeiro príncipe. A água acordou o homem, tossiu e recuperou os sentidos, tentando libertar-se do som e da sensação incomodativos. O Duque levantou-se com dificuldade, segurando a cabeça, pensando que aquele lugar era Therium ou Cody. Ouviu-se uma voz vinda de um lado. O estranho afirmou que o homem estava vivo. Anthony gritou de medo, perguntando quem era e onde estava ele próprio. O homem de capa pensou que aquele que encontrara estivesse morto. Desembainhou a espada, anunciando que iria começar a fazer perguntas. Adam apontou a espada ao Duque, perguntando-lhe se era um homem leal ao Império Abiran. Adam não respondeu às perguntas do Duque, mas apenas exigiu uma resposta às suas, pois a resposta determinaria o que faria a seguir. O homem estremeceu, mas não de medo, ao olhar para a ponta do punhal que tinha à sua frente. Entretanto, Penélope continuou a testar a habilidade de Manes, no sétimo príncipe. Ela continuou a exigir uma resposta sobre o porquê de ele se ter tornado subitamente uma pessoa completamente diferente. Se a habilidade dela não está a funcionar, deve haver uma boa razão. Talvez tenha algo a ver com o facto de Rudy possuir outra personagem. O sétimo príncipe era tão insignificante que quase não havia informações sobre ele, sendo apenas mencionado superficialmente no romance. Penélope conseguia ouvir os pensamentos na cabeça do rapaz. Devia ser difícil para ele responder, não é? Rudy não parava de pensar no que fazer, de se fazer de parvo, porque a mulher não o deixaria em paz tão facilmente. O sétimo príncipe questionou-se como reagiria a personagem em tal situação. Então a primeira princesa afastou-se, pois, como o irmão não pretendia responder, recorreria a outro método. A mulher bateu palmas, convidando os cavaleiros imperiais a entrar. Ao entrarem na sala, a primeira princesa disse que estava incomodada com o silêncio do seu querido irmão. Depois, para que este soltasse a língua, que os cavaleiros abrissem a boca do sujeito com as espadas de Abiran. Os homens ficaram estupefatos, murmurando que criados insignificantes não seriam capazes de cometer tal crime. Ajoelharam-se, declarando que não podiam cumprir tal ordem e que Sua Majestade deveria mudar de ideias. Ela, cansada, levou a mão à cabeça, declarando que estavam a fazer muito barulho. Então, a mulher usou a sua força contra os guardas, declarando que não aguentava mais aquilo. Naturalmente, isto teve um efeito sobre os cavaleiros. A chama da obediência acendeu-se nos seus olhos. Subitamente, desembainharam as suas lâminas afiadas e partiram em direção ao homem. Rudy estava cercado por ambos os lados, e agora os guardas só obedeciam à primeira princesa. Afinal, ele não respondeu. Então, o que podemos fazer agora, certo? Penélope aconselhou-o a escolher bem as palavras e estava prestes a revelar-lhe a única forma de sair daquela situação. Então, Rudy decidiu tomar uma atitude desesperada, exclamando que a sua mãe tinha morrido. A mulher silenciou subitamente, voltando-se para o irmão. Depois, surpreendida, perguntou sobre o que ele estava a falar.
Olhou para Rudy, incrédula, perguntando-lhe onde tinha tirado aquela ideia, se tinha realmente mantido contato com a mãe durante todo aquele tempo. O sétimo príncipe desviou o olhar, dizendo que nem pensar, pois haveria algumas circunstâncias. Antes de partir, a mãe deixou um objeto a Rudy, um bonito colar com uma pedra azul no centro. Ela disse ao filho que, enquanto aquela luz azul não se apagasse, poderiam voltar a encontrar-se. Mas há algum tempo, a luz azul começou lentamente a desaparecer e, de repente, a pedra ficou negra e desfez-se. Após um breve momento de pânico, ocorreu-lhe uma ideia. Que a mãe, que sentira saudades de casa durante toda a vida, encontrara finalmente a paz nas suas terras natais, a leste. Penélope corou, não sabia que aquilo era uma completa mentira do princípio ao fim. Entre as muitas favoritas que deram filhos ao imperador, foi a única que conseguiu escapar à família imperial. O motivo da sua fuga nunca foi revelado, mas presume-se que tenha regressado à sua cidade natal, no leste do país. Alguns acreditavam que tal se devia ao facto de a mulher ter dado à luz um príncipe de cabelos negros. Mas de uma forma ou de outra, ela só apareceu no final do romance. A primeira princesa pensava que Rudy odiava a sua mãe biológica, mas o rapaz respondeu que ele próprio não tinha a certeza. Quando era pequeno, só sentia raiva dela por o ter abandonado. Talvez seja por isso que olhava constantemente para o céu a leste e tirava este colar todas as noites. Rudy tirou o colar para o mostrar a Penélope, dizendo que tinha saudades da mãe e que isso devia ser verdade. A sua irmã perguntou se isso tinha mudado a sua opinião sobre os seus familiares de sangue. E Rudy comentou que era realmente incrível. Uma vida inteira podia transformar-se num instante de melancolia. Talvez seja isso que significa família, pelo menos era o que Rudy pensava. Penélope pareceu olhar seriamente, pela primeira vez, para o irmão, que dizia coisas tão estranhas. Então, ela ordenou aos cavaleiros que guardassem as espadas e esperassem à porta. Curvaram-se. Penélope também usou poderes mágicos para apagar tudo o que aconteceu naquele quarto. Rudy ficou surpreendido por tudo ter resultado. A mulher abanou a cabeça, sentindo a presença do sétimo príncipe. Ela pegou nas mãos do irmão, dizendo que ele devia ter sofrido muito. A primeira princesa disse com um sorriso que, mesmo que Rudy fosse um falhado de cabelo preto, não deixava de ser o seu irmãozinho. Com a capacidade que uma mulher tem de manipular qualquer pessoa à vontade, era natural que ficasse desconfiada quando um poder tão absoluto deixasse subitamente de funcionar. Seja como for, a sua mentira resultou, sobreviveu, e o colar era apenas uma bugiganga barata que encontrou aos seus pés. Então Rudy questionou-se sobre o que teria acontecido ao Duque, uma vez que, na história original, cai num desfiladeiro e perde as pernas. Se teria conseguido encontrar a personagem principal. O tipo só esperava que o Duque não tivesse morrido naquela gruta. Enquanto estava no desfiladeiro, Anthony tentou levantar-se, mas Adam aconselhou-o a não se mexer. Ainda mantinha o homem sob a mira da espada, relatando que a sua perna direita estava partida. Desarmado e com uma perna partida, Anthony não tem a mínima hipótese no seu estado atual. Mesmo na escuridão, apercebe-se que o estranho tem uma postura impecável. A ponta da sua espada está afiada como uma navalha, e basta um olhar para compreender que é incrivelmente forte. A ponta da espada quase lhe tocou no pescoço, e o Duque, gaguejando, pediu-lhes que guardassem primeiro a espada. Adam inclinou a cabeça para o lado, supondo que o homem tinha recuperado a consciência recentemente. Há alguns dias, Adam avistou uma esfera de água a voar pelo céu. A princípio, tentou alcançá-la, mas ela era demasiado rápida e ele perdeu a oportunidade. Aparentemente estava alguém lá dentro, mas como ela embateu no solo a alta velocidade, essa pessoa deveria ter sido despedaçada. O Duque compreendeu do que estavam a falar sobre ele, a esfera de água resultante da execução do primeiro príncipe. Mas como é que ele ainda está vivo? De repente, Anthony lembrou-se do saco de pedras que o sétimo príncipe lhe tinha dado. Tateou o chão à sua volta, percebendo que o saco não estava por perto. Devia ter caído durante a execução.
Adam prosseguiu dizendo que tinha encontrado acidentalmente um velho inconsciente e coberto de sangue numa gruta próxima. Subitamente espetou a ponta da sua espada muito perto da cabeça do Duque, quase o matando. Soltou um grito estrangulado quando a espada lhe perfurou o chão junto ao ombro. Adam olhou para o homem com um olhar insano, perguntando em nome da deusa Amékca se o Duque de Apirã era leal ao Império. De todas as pessoas que Antônio poderia ter encontrado numa situação destas, tinha de ser um herege. Parecem vagabundos comuns desta região, tal como a criança morta pela carruagem. O Duque lembrou-se imediatamente do seu assistente de confiança, Evan, o rosto do 7º príncipe, que chamou o Duque de cão imperial, que não pestanejou quando o seu assistente estava a morrer. O Duque semicerrou os olhos ao olhar para o rosto de Adam, sem saber o que dizer. Lembrou-se de olhar para o seu único filho, Flynn. O seu tesouro, a sua esperança, o futuro da família do Duque e do seu herdeiro. Enquanto estavam no templo, o pai disse ao filho que devia seguir os seus passos e tornar-se a espada da terra imperial. Como ele disse, era necessário exterminar todos os hereges que ameaçavam o império, mas agora tudo mudou. Ao abrir os olhos, Anthony exclamou que não sabia nada sobre a lealdade do Império Abirã, que simplesmente tropeçou enquanto deambulava por ali por descuido, que era apenas um velho senil.